aos meus amados e meus queridos amigos. Vamos começar mais essa live, essa transmissão aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aí, agora sim. Bom, hoje eu quero falar de um assunto aqui que trata sobre ET. ET aliens. Deus, criação do homem, criação de Adão e Eva, criação do Jardim do Éden, criação da vida humana na Terra. ET, aliens ou Adão e Eva? Qual é a origem do homem? Qual é a origem da vida na Terra? Estamos aqui há bilhões, segundo diz os estudiosos, ou estamos aqui há apenas 6 anos, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a cultura judaico-cristã importada dos judeus e passado pela Grécia, passado Roma, escrito em latim e aportuguesada por Jerônimo e vinda ao Brasil através da Vulgata Latina de Jerônimo, traduzida por Ferreira de Almeida. Beleza? É essa Bíblia aqui, que temos ela aqui, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada não é a Escritura Sagrada. Escritura Sagrada são os pergaminhos escritos, os originais em hebraico. E depois eles passado para o grego, e depois do grego para o latim, do latim para algumas línguas ali, por Zurgil em alemão, e depois por vários padres, monges ali, romanos, tipo o Jerônimo, que traduziu a Bíblia do latim para o italiano, e depois do italiano para o brasileiro, por João Ferreira de Almeida, que aportuguesou a Bíblia. Então, é o seguinte: quando Yehoshua HaMashiach, rei dos Erudins, vivia na terra, este era o Filho de Deus profetizado em Isaías capítulo 9. Esse é o filho do Eu sou o Deus de Abraão, que você chama de Abraão, o eterno Eu sou todo-poderoso. Este Deus era o Deus Iavé, que muitos chamam de Jeová, e muitos chamam de Elohim, muitos chamam ele de vários outros nomes aí, segundo a sua geração, segundo a sua cultura, segundo a sua língua. Mas o nome de Deus, os verdadeiros hebreus tratavam Deus, o Deus de Abraão, como Yahô. E o filho deste homem, e o filho desse Deus, o homem que vocês conhecem por Jesus, era Yahushua, ou seja, Yahô, que era o nome do Criador, e Shua, que é prefixo de salvação, ou seja, Yahushua. Não é Yehoshua e nem Yeshua, é Yahoshua, Yahoshua. Esse é o nome do menino que nasceu em Jerusalém, filho de Miriam e Yosefte. Aí foi crucificado. Aí então, em cima da cruz, antigas cruzes, você encontra o nome Inre, que é uma abreviação de Yehoshua, HaMashiach, rei dos Erodins, que vocês chamam de judeus hoje, que estão divididos em 5 categorias: judeu ortodoxos, judeus ultra-ortodoxos, judeus liberais, judeus neoliberais e a última vertente já que aceita Yehoshua como o suposto Salvador, que você chama de Jesus Cristo, então, que é o Salvador da humanidade. Uma vertente dos judeus aceitou esse, então são chamados os judeus messiânicos, que acredita
em Jesus Cristo, na sua forma latinizada, ou seja, na sua forma romanizada, que passou, então, de Jesus Cristo nos dias atuais, com o J no começo e o S no fim, para dar pronúncia aos brasileiros. Já para a Europa, ele era tido como Iesos, sem o J, entendeu? Aí, então, ele era conhecido como Iesos, que muitos estudos ainda até hoje seguem Iesos, Christians, que é na língua latina, beleza? Então, vamos então tratar do assunto da criação do homem, aliens, ETs e Deus. Da onde veio o homem? Da onde vem a mulher? Há uma vertente na história que diz que Deus criou o homem à tua imagem e semelhança do barro e colocou no jardim do Éden e disse: sujeitai a terra e dominai nela, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os bichos que tem na face da terra. Então estavam sujeitos ao homem. Há uma vertente pouco explanada nas escrituras e também na própria Bíblia, que nada mais é do que uma palavra chamada, vindo do latim biblios, que quer dizer junções de livros, ou seja, os supostos livros que acharam na caverna de Miriam, o Mar Morto ali, os 152 volumes de livros, a qual está completo o livro de Isaías, com seus 60 capítulos, e também está completo também o livro de Enoque, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tomé, e mais 150 livros, a qual a Igreja Católica não canonizou eles, ou seja, não colocou no canon bíblico, dizendo que eles eram de origem duvidosa, ou seja, escrito por supostos homens ou mulheres que não foi revelado por Iavé, segundo a canonização da Igreja Católica, que não quer dizer verdadeiramente que esses não seja inspirado por um Deus criador, ou seja, por Iavé, ou seja, Yahô dos antigos judeus, que não se contaminou com as suas 4 perseguições, os seus 4 níveis que foram transportados como escravos uma vez para os egípcios. Ali ficaram 400 anos, 200 anos pelos sumérios, mais 200 pelos os babilônicos, e mais um tempo pela mão dos mamelucos, ou seja, toda a história do povo dos judeus, eles têm 2.500 anos como cativos de outros povos, por causa da sua rebeldia e a sua contaminação com os ídolos de outros povos, que eram eles os Balaíns, que eram eles os os deuses Balaais, ou seja, os deuses chamados deuses com D minúsculo de outros povos. Você está entendendo? São esses deuses famosos como os deus Dagon, que é o deus Dagon, é o deus Mitra dos romanos, é o deus Hélios, é o deus Baal, é o deus Marduk, é o deus Dagon, e assim por diante. Cada um desses deuses, quando os povos hebreus foram levados cativo, eles acabaram se contaminando com a idolatria daquele povo a qual eles estavam sendo escravos por um momento. Se contaminaram ali pela trilogia de Tote, Osóris e Nimrod. Ali eles se contaminaram na Babilônia também, com o deus Marduk, com o deus Dagon e com outros deuses. Um pequeno povo, um remanescente, que são chamados
judeus pobres, judeus analfabetos, que não oferecia resistência a nenhum tipo de governo, que por ora estava, então, como superior ao povo judeu, o povo hebreu. Então, aqueles poucos que ficaram em terras longínquas de povoados, homens que viviam de agricultura, da pecuária ali, das suas cabras, ovinos e caprinos, viviam ali. Então, muitos deles não foram levados cativo, ficaram dispersos na sua própria terra, com ali pequenos povoados, pequenos chamados assim, vamos dizer, ciganinhos, pequenos ciganos ficaram ali desraigados, sem ter um presidente, sem ter um rei, sem ter um sacerdote, sem ter alguém que lhe conduzia. Então ficaram como errantes, ficaram então como pessoas que viviam como os antigamente homens ali nômades, embaixo de lonas, vivendo assim. Daí saiu uma vertente de ciganos que imigrou para a Índia, imigrou para a Ásia, e aí então saiu essa linhagem cigana, que a qual muitos dizem que alguns ciganos são linhagem 100% judeus e outros são do povo idumeus, que era o povo que estava muito próximo ao povo antigo, que é os antigos judeus, que são os antigos povo hebreu, vindos de Abraão ou Abraham, segundo a linguagem judaica. Quando você vai estudar sobre língua, encontra então que, por causa dos cativos do povo de Judá, esse povo, então, com o tempo, foi perdendo as características linguísticas da tua língua, o hebraico verdadeiro, o hebraico arcaico, a verdadeira língua do povo hebreu, ou seja, a língua que Moisés falava, a língua que Abraão falava, a língua que Daniel falava, a língua que Elias, o profeta Eliseu falava, a língua que Jeremias falava, não a língua que os judeus falam hoje. Não esses judeus que estão em Israel hoje, os judeus acionistas, os judeus casales, e sim a antiga linhagem de judeus que não se corrompeu, que também não segue a cabala judia, que também não segue o Talmud judeus, que são os 70 livros do Talmud escrito por os supostos sábios, que contradiz diretamente a Torá, que é o Pentateuco judaico, que foi supostamente escrito por Moisés a partir do momento que ele sai do Egito e cumpre-se o Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, que está na Torá, que é a regra de lei do povo judeu, a qual eles não aceitam, porque os seus estudiosos deixaram a Torá para trás e começaram a escrever as leis do Talmud. Então, dizia ali que o sacerdócio é acima ou superior ao profeta. Existem duas linhagens judaicas, a que segue o sacerdote antigo e não aceita Jesus ou Cristo ou Yehoshua ou Yahu como o Filho de Deus, porque não aderiram ao profeta e se incluíram as suas ideias e os seus costumes, segundo os seus rabínicos, que escreveram o Talmud num período de 1.500 anos, que são os Talmudes, que são as suas leis orais. Existe ainda a ética do Sidur, que são as leis pré-estabelecidas ao povo, que são as suas crenças, e ainda a Cabala judia, que já é um livro baseado através da riqueza de Salomão, que até Davi e até Salomão, enquanto parecia que tudo prosperava, que tudo estava indo bem para o povo judeu, apesar das suas quedas e das suas idolatrias, mas Deus então unifica o reino através do rei Davi, após ter desempossado Saul, filho de Quis, que era o maior homem acima do pescoço na terra. Aí, então, quando Samuel vai e unge
que unge ali a Davi, e ali o filho de Jessé, para ser rei. Ele consegue então unificar as 12 tribos, filhos de Jacó, a qual estabelece os seus termos através de Josué na partilha da terra. Então ali Davi é o primeiro rei que unifica as 11 tribos de Judá. Judá, que era o irmão mais velho, que era a maior tribo entre as outras 10 tribos. Então, ali ela já tinha 154 mil homens, que com o tempo eles foram prevalecendo sobre os seus irmãos, e passou-se então o nome de hebreus para judeus, que é um derivado da tribo de Judá. Então, entendemos que o judeu que lá vive hoje são filhos do antigo homem que foi chamado Abraão. Então, Abraão, ele era os abracionistas, ou seja, os hebreus. O povo judeu antes eram os hebreus, e ele seguia o Deus Iarro, o Deus de Abraão, como eu já disse aí, o Deus de Elias e o Deus dos profetas. Este povo chamado hebreus, ele seguia esse Deus, e ele consolidou a magnitude e a soberania desse Deus até o reino de Davi, que unificou então as tribos, que viviam então discutindo entre si qual era o maior, qual era o menor, por causa da tribo de Levi, que era a tribo designada ao sacerdócio, ou seja, que cuidava das tarefas do templo de Yahvé, o Deus do Eu Sou Todo-Poderoso. As outras tribos, por ora, sempre estavam, então, se misturando com os outros povos. Via, de fato, isso está narrado no próprio livro de Juízes, ali onde fala que antes de estabelecer o rei, estabeleceu juízes para pôr juízo no seu povo. Então, eles começaram a olhar em outros povos e queria reis. Foi daí, então, que Deus falou, se vocês querem um rei, eu vou fazer um rei para vocês sentir o que é ser governado por um rei. A partir então, nós vemos que a palavra pega e fala que Samuel, ele vai lá então e unge Saul, filho de Quis, para ser rei. Ali começou então a jornada, a decadência do povo de o que é os hebreus. Quando Davi unifica as tribos, então eles têm um período de 40 anos de prosperidade, mas através dos delitos de Davi, através dos seus pecados, o pecado de adultério com várias mulheres, então Deus fala que por misericórdia e amor dele não iria destituir o teu reino e iria estender até o teu filho Salomão, mas que de Salomão para frente o reino seria dividido em 2, que seria 2 tribos do sul e 10 tribos que ficaria do norte, ou ao contrário, 10 do norte e 2 no sul. Então ali começou a decadência do reino. A partir então que o reino pega mais 40 anos, que é a continuidade do reino de Davi através de Salomão. Salomão, então, ele se contamina com os caldeus, ele se contamina com os sábios do Egito, com os sábios da Suméria. Salomão não teve a fidelidade que teve o rei Davi, e ele começa a adorar, então, o Deus pode. Ele deixa, então, de adorar o Deus dos hebreus, o Deus Iarro, que é o Deus do teu pai Abraão, que começa, então, a adorar o outro Deus, o Senhor dos Exércitos, que é o Deus da guerra. Esse Deus já contaminado com os Balaíns, com Baal, com Astarote, com Marduk, com Dagon e de outros povos também, outras misturas. Daí, então, os arqueólogos pegam e encontram hoje vários deuses nas casas do povo hebreu. Então, esse povo hebreu, os antigos hebreus que não foram levados a cativo, mantém a sua linhagem espírita, que é a sua linhagem original, que segue até hoje os escritos do hebraico arcaico, que quando você vai estudar o hebraico arcaico, sem ser o hebraico massorética, que está hoje em evidência na língua do povo judeu, que por
por razões adversas, estão divididos em 5 tipos de judeus, a qual a própria Bíblia relata que o reino subdividido não sobreexistirá. Então, o reino de Israel está fadado ao fracasso, porque ele está dividido em 5 vertentes. E quando você pega as 5 vertentes que você vai para o âmbito espiritual, para o antro de Hermes Trismegisto, você encontra, então, a estrela de 5 pontas, que é a estrela de Bafomete, ou seja, eles estão corrompidos. E quando você vai estudar Salomão, Salomão não usa a estrela de 5 pontas, porque o povo ainda não estava dividido em 5 povos dentro do mesmo povo. Ele usa a estrela de Nifã, a estrela de Saturno, que supostamente dava vazão ao livro de Enoque, a qual fala de Enki e Enil vindo do Panil ou de Saturno para arrancar e extrair no atômico da Terra para supostamente eles passer ou recuperar alguma coisa que tinha sido destruída no seu planeta através de guerras atômicas com lasers até hoje não conhecido pela nossa humanidade. A Bíblia Dake, essa Bíblia que eu tenho aqui, é a única Bíblia editada nos Estados Unidos que veio para o Brasil. Essa Bíblia fala de 2 dilúvios, um período dilúvio e um período antes do dilúvio, que é o período pré-diluviano, que não é a história contada nos livros chamado Bíblia. E sim, ela abre uma vertente para a criação do homem segundo a Suméria, por Enki e Enil ali, que fizeram transmutações genéticas com o símio que vivia na Terra, ou seja, pequenos macacos ainda não evoluídos, que vem dar uma vazão para a subvertente de Charles Davidson, a qual fala da evolução do homem através dos primatas, num período aí de 35 milhões de anos. Há lacunas que não diz com a verdade, há lacuna que não diz com essa tal evolução. O homem evoluiu sim, mas não no contexto total de Charles Davidson. Então ele estava errado. Existe ainda uma segunda vertente, a qual a Bíblia fala em mais de 230 textos, que a Terra ela é plana, e existe um domo acima da Terra, que não tem como ninguém sair da Terra, e como não tem como ninguém entrar na Terra. Isso me dá a entender que, segundo a palavra de Deus, quando Deus criou a Terra, na concepção ainda judaico-cristã, e não na concepção de N e Enki, que vindo então do planeta Nibiru ou do planeta Saturno, para fazer então o homem, segundo está narrado nas placas de argila da Suméria, ou seja, que o homem foi inventado ali pelos supostos deuses extraterrestre quer dizer um povo extra, humanoides extra. Extraterrestre quer dizer uma segunda linha que tem sentidos de RNA e de DNA supostamente quase idêntico ao sistema humano, a qual é feito de oxigênio, hidrogênio e base de carbono. Então, dá essa vertente. Quando se fala em aliens, seja organismos desconhecidos que não é decodificado na nossa NRA, que é o padrão que desenvolve o RNA, é o padrão que envolve o DNA, ou seja, é a matemática empírica e mais profunda do nosso DNA, que é o nosso fator genético, a qual nos dá essa característica de estereótipo humano, que são os humanoides. Então, extraterrestre seja extra ou intraterrestre, humanoides que tem uma suposta vertente no DNA. Alien é outro tipo de organismo. A palavra organismo vem de uma vertente de órgãos colocados dentro de um corpo que é supostamente organizados. Cada órgão tem uma função distinta que contribui com um todo do teu corpo em funções distintas. Uma para filtrar, outra para peneirar, outra para distribuir, outra para tirar os secrementos e assim por diante.
como o coração para bater o sangue, as artérias para refrigerar o organismo, e os órgãos ali, cada um com a sua função distinta, para que possa haver vida nesta carcaça, nesse invólucro, sendo o médico francês Allan Kardec, que saiu com a sua doutrina no ano de 1735 e codificou ela no ano de 1800, e no Brasil ela está, então, com a sua vertente mais profunda pelos ensinos do catequismo, e uma segunda vertente por Francisco Cândido de Xavier, Divaldo Franco e muitos outros aí que seguem essa linhagem, entendeu? O que eu acho, a palavra alien é uma palavra que não tem no nosso cotidiano, na nossa raiz de RNA, porque alien quer dizer que é alienígena, não conhecido por nós terráqueos, pelo nosso sistema, seja ele híbrido ou seja ele da forma que for. Então, o que eu quero dizer aqui, a criação do homem é Deus, que está na Bíblia, ou a criação do homem é como está nas tábuas de argila da Suméria? Quando você vai ver e vai estudar, você encontra algo muito interessante que não está explanado em lugar nenhum, a qual fala ali dos livros dos mortos do Egito, aonde a Bíblia fala que Moisés ele foi filho de Jocabede, entrou no Egito quando criança, criado pela filha do faraó. Alguns dizem que foi o faraó Tutancâmon, outros dizem que foi o faraó Ramsés, e outros dizem que foi o irmão do faraó, que era Ramsés II. E aí ficou meio confuso, porque as múmias que foi achada no seu registro não consta a idade correta, se é a que dominava o Egito no tempo de Faraó, que era o faraó de Moisés, que era a sua já 11ª dinastia. Cada dinastia de um faraó, ela era constituída por 100 anos. Os faraós, desde o faraó, eles tiveram, então, 1.200 anos de supremacia. Então, ali teve, então, de verdade, 12 faraós que reinou em absoluta prosperidade. Depois do reino foi decaindo para frente, a partir de Ramsés II, o reino foi decaindo até chegou nas ruínas dos dias de hoje. Então, segundo as tábuas da Suméria, fomos criados por uma simbiose entre nós e os Anunnakis, os deuses da Suméria. Você vai ver isso nas tábuas de Areia. O que um pastor evangélico, um padre, um sacerdote, um apóstolo ou então um papa diz sobre isso daí? Somos homens criados por Enki e Enil, vindo supostamente do planeta Nibiru ou do planeta Saturno, vieram extrair o ouro monoatômico da Terra, que até então, naquele tempo, não existia ainda o domo, porque ela era uma Terra no paralelo terceiro do universo, onde seja o universo inferior, terceira dimensão, ou seja, periferia do universo galáctico, segundo a NASA, ou então estamos aqui simplesmente porque somos obra do acaso, segundo a teoria do Big Bang, que a ordem veio de uma explosão, a ordem vindo da desordem, que também não fica explanado de uma maneira correta, que a ordem através do caos não é possível, através que isso foi muito bem aceito até no ano de 1700, mas através da descoberta do átomo e da física quântica, ficou provado que tudo é estabelecido em ordem, o micro e o macro. Tudo que é no alto é igual que está embaixo. Física quântica, através do bóson de Higgs e outras vertentes do átomo e também do que contém dentro do átomo. Então, ali ficou provado que não pode haver ordem através do caos. Uma explosão não poderia desenvolver cores e estabelecer planetas e metas e com as suas órbitas e com seus solstícios de inverno e de verão e assim por diante. Alguém está mentindo para mim e para você. Não sei quem é, mas a mentira, o engano, ela está aí. Muitos culpam a
que é a arte de administrar, a arte de conduzir o povo, ou seja, a arte de cauterizar a mente através de política ou através de religião, seja uma ou seja outra, a teoria por ora aceita, seja ela ou não, seja uma ou outra, ambas estão te enganando. A respeito, então, da verdade absoluta, aonde está a verdade? Está com os judeus, um povo que foi escravizado por mais de 3.000 anos, aonde existe civilizações muito mais avançadas do que eles, os próprios caldeus, o próprio povo da Babilônia, o próprio povo, os próprios romanos, os próprios egípcios sempre foram mais evoluídos. Aonde está a linha verdadeira da criação? Está no Egito com Tote, Osíris e Nirod? Ou está então com a Suméria, com Niquil? Ou está com os judeus que escreveu a absurda história de Adão e Eva colocado no jardim do Éden? E ainda assim, a própria escritura ela está rachada com a segunda vertente, que a Eva foi a segunda mulher de Adão, que a primeira mulher de Adão foi Lilith, a qual não se curvou a estar sobre o domínio do homem, e a qual então virou um demônio, junto com Azael. Então, ela está terrorizando as mentes e supostamente criou incúbicos e os sucúbicos, que são os demônios femininos, e masculino, que supostamente o zoroastrismo, ou seja, Hermes Trismegisto, estuda essa vertente aí, a qual Salomão é o pai de toda idolatria, o pai de toda bruxaria. Voltando então para o povo criado, os judeus criados lá, então até quando Davi e até quando Salomão reinavam em absoluto, com grandeza e magnitude, sendo espelhado por todos os reis da... Ali os judeus, então, sentiam orgulho de ser judeus. Mas quando o império é caído e ali eles é tocado fogo e destruído o templo, eles entram, então, em total ruína e ali acaba, então, toda a sua cultura, toda a sua arte e, consequentemente, a sua língua passa a ser esquecida, porque ela começa a se contaminar com outras línguas. Fato real disso é que os próprios arqueólogos e os próprios homens que estudam as línguas, eles chegam à conclusão que Cristo, o próprio Yehoshua, ou Yahushua, ou o próprio Jesus, como vocês dizem, ele não falava o hebraico, ele falava o aramaico, que já era uma mistura do grego e com o que saiu o aramaico, que era a língua oficial de Jesus Cristo, que não era a língua do povo hebreu antigo, de Abraão, Isaac e Jacó, e dos profetas, que falava o hebraico arcaico e não o aramaico no tempo de Cristo. Por isso que muitos judeus não aceitam o Messias, ou não aceitou esse Messias como teu Salvador, e espera um ser que vem, então, unificar de novo as suas 11 tribos com grandeza e resplendor e trazer paz. Eles também alegam que Jesus Cristo diz na sua escritura que não vim trazer paz, mas sim espada, que a partir de hoje estará dividido o pai contra o filho contra pai. Então, por isso, eles não aceitam o Messias, que veio para mudar, porém não mudou nada. Veio para mudar e não mudou, e diz que iria voltar. Se ele já estava aqui para mudar, por que não mudou? Esta é a linhagem ultra-ortodoxa do povo judeus, que segue até hoje os judeus rabínicos, que escreveu o Talmud e não segue a Torá, que é o Pentateuco da Bíblia evangélica, que está... A Bíblia é um derivado da palavra Bíblios, grego, que não é escritura sagrada, e sim junção de livros. Na caverna de Quirion, ou seja, na caverna do Mar Morto, foi encontrado ali 152 evangelhos, a qual neles está ali o livro de Enoque, está o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Bartolomeu, o evangelho de Judas, o evangelho, outros evangélicos aí, que não entrou no canon bíblico através do concílio de Niceia e de Constantinopla. Eles ali não colocou esses livros no canon bíblico porque tinha a história de Enki, de Nil. Ou os judeus estão escondendo a verdade, ou Roma sabe a verdade e não conta. Através que os romanos, eles tinham por hábito
quando eles guerreavam com o povo através do imperador Adriano, o imperador Trajano e outros imperadores ali que expandiu de uma maneira grandiosa o reino dos romanos, eles tinham por hábito importar toda a cultura e toda a biblioteca daquele lugar. Assim fizeram com os judeus, importaram o seu Cristo, a história do seu Cristo. E ali fizeram, então, a sede do Cristo deles ali, mas também fizeram isso, povos com os gregos, e importou todo o paterno, as casas dos deuses, que foi introduzido em Roma. A palavra romanos é uma palavra difícil de você ser entendido, porque eles são, na verdade, um povo que mistifica a sua crença com outras crenças. Ele é um povo que ele mistifica. Então, a verdade pode estar ali, mas ela está muito coberta, porque eles também dominam uma terra. A respeito dos famosos Illuminatis. Quem são os Illuminatis? São os supostos iluminados. Qual é a sua vertente? Qual que é a verdadeira vertente Illuminati? É a maçonaria? É a maçonaria da Escócia? Ou é a maçonaria inglesa? Ou é a maçonaria americana? A maçonaria americana não pode estar ligado com a maçonaria escocesa, porque os americanos, eles foram educados e eles foram descobertos pelos ingleses, e ali então está uma segunda vertente. Se há uma briga entre grandes entre os maçônicos, porque eles estão divididos em duas linhagens, e como eu já disse que o reino subdividido não sobreexistirá, nem judeus e nem os maçons com poder absoluto, porque está dividido. Levando então a vertente para Roma. Será que o poder está em Roma? Roma não pode estar com o poder, porque Roma segue, ali tem 3 papas, o Papa branco, o Papa negro e o outro Papa vermelho. Ali cada um segue um Deus. Dentro do Vaticano você encontra 3 altares, ao Deus Hélios, ao Deus Sol, ao Deus Mitra, a Jesus Cristo e Jesus Cristo Filho Dei, e encontra ainda a seguidores de Baphomet, o príncipe Mosca. Então também não está com eles o poder, porque eles também estão divididos entre si. Aonde está o poder? Será que estão com onde fala das 7 colinas? Será que estão ali com os turcos? Pode ser que está com os turcos, porque os turcos, apesar que eles seguem hoje, a maioria é islâmico, segue Alá, a qual seu livro sagrado é o Alcorão. Eu quero dizer para vocês que pode ser que a verdade está ali. Não sei se a verdade está ali, porque ele segue o Corão. Como pode ser que um homem nascido a partir de que o cristianismo já dominava a terra por 1.500 anos, e ali então nasce o suposto Mohammed, ali chamado por Maomé. Então ele funda a religião islâmica e começa a lutar ferronhamente contra o povo de Roma, ali, e automaticamente acabaram que vencendo em partes e perdendo em partes, porque o exército otomano da Turquia bateu de frente com o exército de Roma e o negócio ficou feio. Acho que dividiram o poder entre eles. Então também não vem dali. Aonde virá o anticristo? Ele é Illuminati? É referente à nova ordial? A Terra está um caos, a Terra está confusa. É aliens? É ET? Ou é criação do chamado Deus Jeová dos católicos e da maioria dos testemunhas de Jeová aqui no Brasil, seguidores de Charles Russell, que fundou as Testemunhas de Jeová? Ou a verdade está com L.G. White, fundadora do Adventismo do Sétimo Dia? Ou então a verdade está com Moroni, está com Joseph Smith, os Mormons, fundador da Igreja de Jesus Cristo do Santo do Último Dia? Ou a igreja está com a verdade na Igreja Batista, que vieram então dos verdadeiros maçônicos ingleses, que fundou a própria Igreja Batista, a qual entra no Brasil, então, no ano de 1900, seguida pela Igreja Assembleia de Deus, que entra no Brasil em 1903 por 2 missionários, Guilherme Nervino, e ali então se funda a Assembleia de Deus na cidade de Belém do Pará, depois ela vindo para o estado de São Paulo, no bairro
Ipiranga, e ali ela faz a segunda vertente, colocado ali então um senhor de Alfredo Riquidal para então ser o presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, e mais tarde ela vai também para Madureira, no Rio de Janeiro, e ali ela é colocada ali, Paulo Leivas Macalão, para que dirigisse ela. Então ficam essas três vertentes, que depois ela vai para o estado do Paraná como Assembleia de Deus Missão, ali por muito tempo, organizada por Paulo Pimentel e seus adeptos ali, tendo uma força muito grande através das redes de evangelização de Mateus Iense, ou seja, a família Iense do Paraná. Eu quero dizer para vocês aonde está a verdade. Ou a verdade está na CCB, hein? Ou a verdade está na Igreja Congregação Cristã do Brasil, que por muitos é tido como uma seita, vieram de Pedro Lívidico, que ali fundou, então, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, com ideias maçônicas. Até o desenho arquitetônico do templo é maçônico. Abre a percepção, abre a tua mente, abre o teu coração, entenda o que está acontecendo na Terra, entenda por que o governo de Jair Messias Bolsonaro, entenda o porquê de Donald Trump, entenda o porquê de toda a confusão que está acontecendo na Venezuela, entenda o porquê o Paraguai cresce 7% ao ano, enquanto o Brasil vai cair para trás 3% ao ano. A Terra está uma confusão. A Antártica, a verdadeira mentira. A Antártica, a verdadeira mentira sobre a Terra, sobre o globo, sobre o Polo Sul, que não existe, a não ser que a Terra é plana. Que civilização é essa que está escondida embaixo da África, a qual Adolf Hitler, primeiro-ministro da Alemanha, em 1931, a qual organizou o seu exército, que a partir, ele já sabia, através dos escritos de Kant e de Bacon, ele já sabia do que estava existindo lá, nada mais do que os verdadeiros seguidores do maometismo, que estão infiltrados ali, junto também com Adolfo Hitler, estava a maçonaria inglesa, ou seja, quem está falando da verdade? A verdade está sendo fatiada, como foi a África, pelos ingleses, pelos japoneses e pelos judeus, e por mais uma grande pessoa dos turcos, e por mais uma grande fatia dos americanos. Quem está com a verdade? Estão fatiando a verdade na face da terra. É o homem um instrumento alienígeno, um ciborgue, ou é o homem um ET, ou é o homem a criação do Deus judaico-cristão? Quem é o homem? Quem é a mulher? Por que a mulher de ficar calada na igreja? Qual é o mistério? Qual é o manto? Qual é a verdadeira pragmática estabelecida pela igreja? Por que que o homem é considerado cabeça e a mulher não é considerada cabeça? Alguém está mentindo para você. Alguém não está contando a verdade. Há um erro teológico e há um erro de várias estirpes na face da Terra, a qual não está sendo contada no livro de física quântica. É tudo uma energia. A mesa não existe, como diz o professor Hélio Couto, como diz os estudiosos há 200 anos atrás, que tudo é uma energia, tudo é um átomo. Ora, se a energia e a física quântica está verdade, logo descobrimos, então, que não existe lei da gravidade, então Copérnico e os demais evolucionistas do globo, que seja o heliocentrismo, não estão com a verdade. Ou então, por que que a Igreja Católica seguiu homens como Galileu Galilei, como Giordano Bruno, que falava de outros planetas e outra existência, e agora o próprio Papa, ele vai a público dizendo que se houver outras civilizações e outros povos na Terra, somos o mesmo Deus, e isso não diminui a grandeza do Criador, do Eterno, Criador de todas as coisas. Ora, uma hora nega, outra hora fala que sim. Quem está dizendo a verdade? Estou eu aqui contestando a verdade. Comenta neste vídeo o que você acha, o que você espera. É os maometanos a verdade? É os seguidores de Maomé que estão na Meca, ali, rodeando o suposto achado das estrelas, a pedra
da esquina, a qual o próprio Judeus fala que a pedra da esquina era Jesus, que foi rejeitado, ou então somos sumerianos, somos filhos de Alã e Equil, através da biologia, através de inseminação artificial, seja lá que porcaria seja essa, ou então somos apenas um gado manipulado pelas 13 famílias mais poderosas do mundo, chamada então de Bilderberg, ou então chamado de Illuminati. O homem é apenas mero produto de ficção científica, o homem é apenas um símio evoluído com a mutação genética de homens vindo da galáxia. Somos nós ET, somos nós alienígena, ou somos nós apenas híbridos? Ou então podemos acreditar que até os extraterrestres, chamados os greys, que são agora supostamente uma segunda vertente, falando que eles também não são humanos, são máquinas cibernéticas de nanotecnologia, de um povo mais evoluído do que os próprios greys, a qual fizeram os greys de seus apenas bonecos, que vêm para a Terra para dominar a Terra, mostrando um novo caminho do homem, que é a nova era pregada pelos nova era, que está entrando agora a partir de 1012 na era de Aquário. Aí eu quero que você comenta esse vídeo, quero que você compartilhe esse vídeo. Vamos colocar esses assuntos em pauta. Procura qual assunto que você quer que seja redigido, que eu vou estar falando sobre aliens, sobre ET. Olhe bem, a palavra ET é uma coisa, alien é outra coisa. ETs têm organismo, órgãos organizados, cada um com sua função. E alienígena quer dizer aquilo que não é conhecido pelos nossos órgãos, não estão organizados com a nossa própria esfera, a qual estamos no universo. Não pode entrar ali seres mais evoluídos, vai desestabilizar a nossa física quântica, porque nós não estamos preparados para o vírus. Será que é isso daí? Assista aos vídeos de ufologia pela internet para você saber. Assista vídeos de José Pena e ali você vai ter algumas elucidações de vários assuntos. Curte este vídeo, compartilhe esse vídeo. Bom, aliens, ET e Deus. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fique todos com Deus, o Deus Criador. Seja Ele como você conhece. Namastê e Yopiti a todos. Um beijo. E até mais ver.